Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal que descomplica o direito para você. Eu sou a Paty Scalco e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo quais são os cuidados que as empresas devem ter ao realizar a contratação de um freelancer. Esse tipo de serviço, de prestação de serviço, aumentou bastante, principalmente entre as empresas digitais, porém tem alguns pontos de atenção que a empresa precisa tomar cuidado para evitar custos desnecessários ou talvez não previstos, porque estava imaginando contratar um freelancer, porque ia pagar determinado valor, só que na prática a forma de contratação não foi correta, né? E isso acarretou alguns riscos, ou não se tinha claro quais eram as opções, né, jurídicas, e com isso não se teve clareza de qual a melhor forma de contratação. Então o objetivo desse vídeo é descomplicar uma das formas de contratação do freelancer. Bem, o que é freelancer? É aquele profissional que vai prestar serviço, né, mas de forma pontual, né? Ou seja, não é um modelo tradicional de contratação que vai estar dentro da empresa trabalhando 8 horas por dia e recebendo um salário para isso. Ele foge à questão convencional. No entanto, se o freelancer, né, ele prestar serviço com subordinação mediante onerosidade, a gente está diante de um contrato de trabalho intermitente que está previsto na CLT. Esse trabalho intermitente ele é caracterizado da seguinte maneira. Eu vou ler o que está descrito aqui, como a lei descreve o trabalho de intermitente. É aquele em que a prestação de serviços ocorre de maneira pessoal, a subordinação entre contratante e contratado, mas não é uma relação contínua. Ok, Paty? Não entendi. Descomplica mais um pouquinho. O que eu quero dizer é que a empresa vai contratar esse freelancer e vai pagar por hora efetivamente do serviço prestado. Isso significa dizer que o freelancer ele não trabalha por um salário e não trabalha por um preço fixo do contrato de prestação de serviço. Porque se é contrato de CLT normal, 8 horas por dia, aquele normal, leia-se convencional, vai receber o salário X, vai ter vale alimentação, vale transporte, enfim. Todas essas questões que um registro CLT 8 horas por dia demanda. Um prestador de serviço, você vai contratar e você vai pagar, vou pagar R$2.000 para essa prestação de serviço ocorrer dessa maneira, por tanto tempo, enfim, aí é um outro tipo. Ambos são questões de valores fixos. E o que muda no freelancer é justamente isso, é que a gente tem uma prestação que não precisa ser continuada, ou seja, só é demandado quando efetivamente precisa e é pago somente as horas que efetivamente esse freelancer trabalhar. Quais são os pontos de atenção aqui? Quando estamos falando de trabalho intermitente, quando eu falo de CLT, isso significa dizer que tem anotação na carteira de trabalho. E isso significa dizer também que há incidência de todos os encargos, 13º, férias, fundo de garantia e demais questões que envolvem uma contratação seguindo a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Vamos a um exemplo, para ter quanto na prática você está efetivamente falando aqui, Paty. Vamos imaginar que você contratou um freelancer para fazer uma questão de edição de vídeo, ou então para ser um social media, ou para produzir conteúdos, enfim, são várias possibilidades aqui de contratação de profissional de freelancer que presta determinado serviço. Porém, a empresa não necessariamente vai precisar, talvez neste momento, ou dependendo da demanda, né? Não tem como prever quantas horas, ou como é que vai fazer esse tipo de contrato. Vou contratar por um valor X, vou contratar por demanda, como é que vai ser? E às vezes a maior vantagem é justamente essa, é contratar por hora. Então, esse freelancer, ele cobra o valor de R$10 a hora. Aí, para a empresa, esse freelancer vai custar não R$10, ele vai custar talvez R$12,50. Por quê? Porque em cima de cada hora vai ter 13º, vai ter férias, vai ter fundo de garantia, todos os reflexos trabalhistas. Então, o freelancer vai receber R$10 menos a contribuição dele do INSS e para a empresa, esse freelancer vai custar R$12,50. Eu estou trazendo valores aproximados para demonstrar que
não é tanta diferença assim que a empresa vai gastar, né, vai ter que colocar, né, tendo em vista o risco jurídico que ela tá mais segurada. Isso significa dizer que se a empresa contratar o freelancer com anotação na CTPS, caracterizado como trabalho intermitente, que vai pagar somente as horas, há um vínculo, mas esse vínculo não é contínuo. No entanto, tem a segurança de não haver uma reclamação trabalhista lá na frente para dizer que, na verdade, era um vínculo de trabalho, que não era uma simples prestação de serviço, né? Então, a empresa vai ter essa segurança e falar, não, eu já recolhi todas as verbas, tá aqui assinada a tua carteira, você trabalhava como intermitente, você trabalhou X horas, né? Então, tem essa segurança. Como é que é feito esse contrato? A lei descreve que esse contrato deve ser escrito com a devida anotação na CTPS. A anotação na CTPS vai comunicar à contabilidade, olha, estamos diante de um trabalho intermitente, e a convocação vai ser conforme está nesse contrato que vai ser redigido e escrito. Então, a parte prática vai ser feita pela contabilidade, no entanto, a contratação, o contrato escrito deve ser feito por um jurídico. Deve ser feito pelo jurídico por quê? Tem cuidados específicos. Primeiro, tem que prever qual é a forma de convocação. Então, aquele freelancer, na primeira semana de março, trabalhou 15 horas. Claro que a contratação das horas não pode exceder a carga de 8 horas diária, tá? Então, naquela primeira semana ele trabalhou 20 horas. Na semana seguinte, eu não precisei da prestação de serviço desse freelancer. Na outra semana, não precisei. Na verdade, eu só precisei da primeira semana do mês de março. Depois, eu vou precisar desse freelancer novamente só final de maio. Não tem problema. O contrato está escrito, prevê esse tipo de possibilidade justamente porque o freelancer vai trabalhar por hora, e aí eu vou convocar esse freelancer novamente. Então, esse contrato escrito vai estar determinado qual é a forma de convocação. A forma de convocação vai ser via WhatsApp, no telefone tal, ou a forma de convocação vai ser no e-mail, que vai ser, já coloca o e-mail, que vai ser encaminhado. Então, esse contrato tem que ser escrito justamente por essa questão de determinar, deixar claro qual é a forma de convocação, para a empresa não achar que o freelancer vai trabalhar, mas ele não foi convocado, não ficou clara a forma, né? E também porque existe a possibilidade de que, justamente isso, o intervalo entre uma contratação e outra, ela pode ser de meses, semanas. Se passar um ano sem eu contratar, né, sem eu convocar esse freelancer, o contrato automaticamente se encerra, né? Agora, eu posso contratar ele um mês, naquele um mês ele vai trabalhar X horas, naquele outro mês ele vai trabalhar menos horas, naquele outro mês ele vai trabalhar mais, 2 meses ele não vai trabalhar. Eu tenho essa intermitência, eu tenho justamente o que a lei coloca que não é uma relação contínua. Outros pontos de atenção que o contrato vai precisar, esse contrato de trabalho vai precisar prever: deadlines, quais são os prazos, questões de propriedade intelectual, segredos da empresa, porque se é um social media, por exemplo, vai ter acesso a várias informações da empresa, né, como campanhas de marketing, estratégias. Então, tem que ter um contrato previsto quais são as penalidades, né, justamente para evitar que esse prestador de serviço leve informações que não são deles, que são da empresa, que deve permanecer dentro da empresa, os segredos industriais, os segredos de estratégias que pertencem à empresa. A propriedade intelectual, a mesma coisa. Quem desenvolveu aquele serviço, aquele produto, é a empresa que o contratou. Ele não deve sair com aquela expertise. Então, esse contrato ele tem que estar bem amarrado, justamente para garantir a segurança da empresa. Então, quais são os pontos positivos desse tipo de contratação de trabalho intermitente de freelancer? Sempre que houver pessoalidade, subordinação e onerosidade e uma relação de prestação não contínua, caracteriza-se como trabalho intermitente regido pela CLT. Vantagem: registro na CTPS. Com isso, evita demandas trabalhistas lá na frente de reconhecimento de vínculo. Outro ponto de atenção, de vantagem também, é que a empresa vai pagar somente quando prestar o serviço, né? Então,
Volto a dizer, precisei de uma semana, 5 horas. 3 meses depois eu não precisei. Eu não vou pagar, porque se eu não precisei do prestador de serviço, eu não tenho obrigação de pagar. Outro ponto também que vale colocar no contrato é se há exclusividade ou não. Porque como é uma relação não contínua aqui, esse prestador de serviço pode prestar serviço para outras empresas ou não, depende, tem que escrever isso no contrato. Qual é a questão da desvantagem? É que efetivamente você não vai ter uma previsão, efetivamente, esse profissional me custa tanto por mês, né? E também você não vai somente pagar o valor da hora, né? Você vai ter mais os encargos, mas que é facilmente previsto, a contabilidade consegue fazer esse cálculo e vai sair mais ou menos essa média que eu comentei anteriormente. Não vai aumentar muito. Por quê? Porque vai ser sempre pago em cima da hora. Não vai ser que nem um contrato convencional, em que chega o final do ano, tem que pagar 13º, tem que pagar férias proporcionais e tudo mais. Você já vai pagando conforme a hora. E aí desse contrato também vai prever se a forma de pagamento é quinzenal, é semanal, enfim, todos esses detalhes. Agora, se a contratação do freelancer não for nesse modelo aqui que eu acabei de comentar, de descrever aqui no vídeo, for através de prestação de serviço de CNPJ, de empresa, outro tipo de prestação de serviço, aí a gente não está diante de um contrato via CLT, a gente está diante de um contrato jurídico que é regido pelo Código Civil, em que as regras são outras. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Antes, eu quero saber, você ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo for útil, compartilha. E se também vocês quiserem que a gente permaneça produzindo conteúdos nesse sentido, deixa aqui nos comentários, que com certeza a gente ficará muito feliz em responder as suas dúvidas e saber que conteúdos são importantes para que a gente possa estar aqui descomplicando o direito. E até a próxima!